Olá, o programa Meu Amigo Pet está no ar. Hoje nós vamos falar sobre terapia natural complementar para cães. É um tema muito inusitado, nem todo mundo conhece, eu já ouvi falar. Então hoje nós vamos saber como que funciona, para que serve, se é para algum tipo de doença, só para comportamento do animal. E para falar sobre esse tema, eu recebo o educador animal e também proprietário da Educa Pet, o Ricardo Ueda. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem. Seja muito bem-vindo aqui no programa. Eu já gostaria que você começasse explicando para o pessoal o que é a terapia natural complementar para animais. Ok. Bom dia para você de casa. Bom, as terapias naturais e complementares, elas são terapias que vêm auxiliar o tratamento do seu animal, certo? Sem, contudo, interferir no tratamento tradicional. Aquele que você leva no médico veterinário, ele vai prescrever as receitas, os curativos e tudo mais. As terapias naturais e complementares, elas são, assim, bem diversificadas. Ela trata desde comportamento, ela trabalha com a índole, o caráter do animal, mas também ela ajuda muito no tratamento de doenças como câncer, problemas de coluna. Ela ajuda os animais já com uma idade avançada, animais hiperativos, animais agressivos, e ajuda muito no tratamento do maior mal que acomete os cães domésticos nos dias de hoje, que é a ansiedade de separação. As terapias naturais e complementares, elas são os florais, são a cromoterapia, aromaterapia e a música aplicada biosimétrica, popularmente chamada de musicoterapia, tá? Todas essas terapias, ao contrário do que algumas pessoas imaginam, elas não têm nada com religioso, místico, transcendental, alienígena, nada disso. Elas são terapias comprovadas cientificamente. São terapias que realmente funcionam muito. E são complementares, né? Por isso que a gente fala terapia natural complementar, não que você tenha, né, deva abandonar aí o tratamento que você já está fazendo com o seu animalzinho. No caso, ela vai complementar para que esse resultado venha a ser mais rápido, satisfatório e muitas vezes, como o Ricardo disse, também pelo comportamento do animal. Se você tem um animal que é muito agitado, então é muito indicado também. No caso, você estava me explicando também dos florais, que geralmente em pet shop você vê lá aquele lugar que vende o floral, mas ele já vem pronto. No caso do Ricardo, ele tem uma pessoa que trabalha com ele, que ela elabora, então, o floral de acordo com a personalidade de cada animal, de acordo com o comportamento de cada animal, não é isso? Fala um pouquinho mais sobre isso. Exatamente. Bom, como ela disse, a terapia natural e complementar, ela não substitui o tratamento convencional, tá? Um terapeuta responsável, ele nunca vai indicar, solicitar que você pare o tratamento. Não, você vai continuar com o tratamento, passando o seu animalzinho pelo médico veterinário. Ele sim é que vai te indicar toda a medicação e o procedimento clínico médico que você tem que tratar o seu animal. A complementar, ela não interfere de forma alguma. Por exemplo, no caso dos florais, como ela disse, você vai num pet shop, está lá em cima da prateleira aquele monte de floral. Eu não recomendo, eu particularmente não recomendo e não uso. Não que aquele produto não seja bem elaborado, mas pode não ser o adequado. Pode não ser o específico para o seu animal, né? Por isso que é legal você ver o comportamento, ver se é algum tipo de doença que quer ser tratado e já fazer ali personalizado. E você estava me falando também que os seus florais não utilizam álcool, é a base de água. Exatamente. O floral para o animal, no sistema que eu trabalho, é assim, tem uma pessoa da minha equipe, um beijo para você, Ni, ela vai até a casa da pessoa, ela vai conversar, vai ver o histórico de vida desse animal, porque esse animal pode ter traumas de filhote. Então ela vai analisar, ela vai ver o comportamento, ela vai ver o cão passeando na rua, o cão dentro de casa, ela vai conversar com os donos, ela vai sair comigo e o cão junto. Baseado nessas informações, ela vai elaborar um floral específico
E geralmente dura quanto tempo essa análise que ela faz do comportamento do animal? Geralmente, cada consulta dessa em torno de 1 hora, entre 1 hora e 1 hora e meia. Aí ela já aproveita e faz tudo isso, já Exatamente. sai com o cão para passear, Exatamente. já vê o comportamento dele dentro de casa, tudo Exatamente. isso. E o que conta muito na hora da preparação desse floral é o histórico de vida do animal. Né? Os animais adotados, como, por exemplo, já com uma certa idade, nós não temos como saber o que aconteceu na vida desse cachorro. Ele pode ter sofrido muito, ele pode ter sido atropelado, pode ter apanhado, enfim, ele já nasce rejeitado. Isso aí provoca no cão traumas. Então, através do floral, ela trata isso. E aí, nesse caso, se o animal já é adotado, não dá para você saber do histórico dele. Aí ela tem um outro procedimento para preparar esse floral. Exatamente. Em Guarulhos, ela é uma das maiores autoridades em florais, né? Então ela é muito competente nessa área também, tá? Então, com certeza, o índice de melhora tem sido bem grande aqui em Guarulhos, na região de Guarulhos, e os pacientes que ela tem atendido, que eu tenho solicitado o trabalho dela, tem sido bem, como se diz, o retorno tem sido bem favorável, os cães têm melhorado bastante. E, geralmente o floral é utilizado mais para comportamento ou também pode ser para algum tipo de doença, sinomose, algum problema de coluna, de repente um câncer, né, que você já havia me dito que também a terapia natural também pode ser utilizada para combater o câncer, ajudar, né, nessa doença? Então, eu prefiro, no caso de doenças clínicas, eu prefiro mais a música aplicada, a cromo, né, tá, e massagem também. A massagem é muito usada. Durante um processo, por exemplo, os cães idosos, eu gosto de trabalhar com a massagem. No caso dos labradores, goldens, pincher, que são cães hiperativos, eu já gosto de trabalhar com aromas, né? Então a gente coloca o difusor na coleirinha do cachorro, aí ele vai, conforme ele balança, conforme ele anda, o difusor vai liberando o aroma específico. E esse aroma, o cão sente... E vai acalmar. Exatamente. Ela vai provocar a produção de determinados hormônios que vai tranquilizar o cão. Olha que interessante. Eu cheguei a viajar do Paraná para São Paulo com um filhote de São Bernardo, que é um cão super bagunceiro. Ele veio de lá até aqui dormindo, só com a música e com a aromaterapia. Ele veio dormindo. Tranquilo. Né, sem precisar nenhum tipo... E não tem contraindicação nenhuma, porque é tudo produto natural. Exatamente, não existe contraindicação. Base do quê? De ervas, de plantas? A base de ervas. Por exemplo, lavanda. A lavanda acalma. Então, por exemplo, nós utilizamos na aromaterapia óleos essenciais e óleos naturais. Nós não usamos óleo, por exemplo, óleo de soja, óleo de motor. Não, são óleos de semente de uva. São óleos realmente específicos para o trabalho de aroma. E no caso da música, como que funciona? Então, muito interessante isso, né? A música, você coloca uma música ali para o seu cãozinho para acalmar. É qualquer música, não, né? Tem uma pelo música amor de Deus. específica. Não, pelo amor de Deus. São músicas específicas. Né? No caso dos cães, nós utilizamos músicas com som da natureza, som de cachoeira, passarinho cantando, de vento, de galhos balançando. Totalmente zen. Isso. Tanto é que é do Capete Zen, né? Tem um fundo ali de piano, de violino, né? Então isso tudo estimula a produção de alguns hormônios que vão tranquilizar o animal. Essa é uma linha da música. Agora tem uma outra linha que é a linha terapêutica, que aí são músicas elaboradas especificamente para tratamentos terapêuticos. São músicas que são cantadas em grego, hebraico, aramaico. Nossa! Né? Tecnicamente. Mas por que isso? Então, vamos lá. Curioso, né? Fiquei curiosa agora. Bom, vamos lá. O som, ele se propaga pelo ar, certo? O nosso organismo, ele tem 70% de água e 30% de matéria sólida. E as nossas células, elas têm nêutrons e elétrons. Os elétrons, eles vibram, são cargas elétricas que vibram. Quando nós estamos doentes, sentimos algum problema de saúde, significa que essas cargas elétricas elas estão vibrando de uma maneira desregulada, irregularmente. Então é aplicado, entre aspas, né? Quando se fala em aplicação, todo mundo pensa em injeção, não é isso.
Então, quando se aplica essa música, elas são sons que se propagam pelo ar e elas colidem com essas células que estão com problemas. Só que elas podem vibrar de uma maneira que pode ser maléfica, ruim, como elas podem vibrar de uma maneira benéfica, que ajuda. Então, esses sons, eles fazem com que essas vibrações que estão irregulares se alinhem, passem a funcionar perfeitamente, passem a vibrar de uma maneira correta. Quando você falou do som de natureza, então isso com certeza passa tranquilidade, harmonia. Exatamente. Agora eu não entendi muito quando você falou as letras, né, com músicas com letras mesmo, Isso. Hebraico, grego. Exatamente. Mas aí o porquê? Quando você sabe que precisa utilizar esse tipo de música? Então, essas músicas, elas produzem uma vibração positiva, entendeu? Bom, não vou citar nenhum ritmo, mas, por exemplo, tem músicas aí que nós somos forçados a ouvir que você tampa o ouvido, que você não aguenta. É uma poluição, né? Poluição sonora. Agora, tem aquelas que quando você ouve, você sente uma paz, tranquilidade. Nossa, que melodia gostosa. Olha que melodia tranquila. Já vai deixar calmo o dono e o cão, né? Então, isso que acontece. Essa melodia, o nosso ouvido capta essa melodia, o cérebro processa essa informação e manda uma ordem, ela manda uma ordem para o seu organismo produzir um hormônio de relaxamento, de tranquilidade. E aí, nesse caso, é utilizado mais para comportamento ou também... Os de natureza, sim. Sim. Essas que são encantadas em grego, hebraico, que tem um ritmo diferente, essas são para tratamentos terapêuticos. Tá? Existe a diferença. Então, por exemplo, eu pego às vezes um cão hiperativo de apartamento, que costuma não parar de latir quando o dono sai. Então eu uso o quê? Eu associo a aromaterapia calmante com a música calmante. E aí quanto tempo, por exemplo, você vai até a casa da pessoa, né, do proprietário, e aí você coloca a música durante quanto tempo? 1 hora, 30 minutos? 30 minutos é muito, né? Não, depende muito. Geralmente é assim. Uma música é o suficiente? Quantas sessões precisam? Então, como é um termo que eu costumo usar. Bem-aventurado o inventor do pendrive. Normalmente eu peço assim, eu forneço as músicas e eu peço para o dono colocar o pendrive no seu computador ou em algum aparelho que ele tenha e nós vamos dosando. Pelo menos todos os dias? Todos os dias, por exemplo, toca 15 minutos, para por 1 hora, toca mais 10 minutos, para por 1h30. E isso conforme o comportamento for melhorando, deixando de ser mais agitado, aí nós vamos diminuindo a porcentagem. Mas mesmo que, por exemplo, comece a tocar e vá o dia inteiro, não tem contraindicação, né? Tem o volume... Com certeza, né? Deve deixar calmo todo mundo na casa. Tem o volume. Uma maravilha. Então, e o bom é assim, ele não vai tomar nenhum comprimido, não vai tomar nenhuma gota de nenhum medicamento faixa preta, né? Não vai, enfim. Eu tenho casos de cães que se mutilavam. Teve cães que teve que amputar o rabo, teve outros que teve que amputar a pata, que a ansiedade de separação deles estava num grau tão alto, tão grave, que ele se mutilou. O que é a ansiedade de separação? Para quem não sabe, é bom a gente explicar para o pessoal de casa. Então, para você de casa, a ansiedade de separação vocês não vão gostar, mas é a verdade. A ansiedade de separação ela costuma cometer os cães que são muito mimados, principalmente os cães de apartamento. Aquele cão que vive no colo do dono, que o dono dorme com o cachorro na cama, que o dono beija o cachorro, enfim, aquele cachorro que é tratado como uma criança, um bebê. Ele cria uma dependência psicológica muito grande. Então, quando o dono sai para trabalhar, porque nós vivemos num mundo dinâmico, né? Hoje em dia todo mundo tem que trabalhar. Então, você sai para trabalhar, aí o cão ele sente a sua ausência. Aí ele vai querer chamar atenção, exatamente, né? Tipo, vai roer o sofá, vai ele aprontar, vai chorar. Alguma coisa ele vai aprontar em casa. Aí incomoda o vizinho. Aí quando o dono volta à noite do trabalho, aí o cão fica naquele desespero. O dono não aguenta de ver aquela coisinha bonitinha, alegre, aí pega no colo, e abraça, e beija, sabe? Faz todo aquele processo. Isso é natural do ser humano. É natural. Então, isso vai desenvolvendo esse mal psicológico, que chama síndrome de separação. É grave, é muito grave, é um caso sério.
Nós já tivemos casos de óbitos de cães assim. É mesmo? Tem cães que cometem suicídio. Tem gente que não sabe disso. Tem cães que cometem suicídio. Mas como assim cometem suicídio? Cometem suicídio. Tem cão que pula da janela do apartamento. Tem cães que entram debaixo de um carro. Então, é grave. Eles ficam depressivos. Exatamente. Eles ficam muito depressivos. Eles começam a se mutilar, tá? Sabe aquele cão que fica lambendo a patinha? Aí forma aquela ferida, aí a ferida aumenta, leva no veterinário, o veterinário passa o quê? Um anti-inflamatório, um antibiótico, um cicatrizante, mas o resultado quase não tem. Por quê? Você está tratando o efeito, mas não está tratando a causa. Então o veterinário, ele trata essa pata, ele vai e começa a lamber a outra. Aí você trata outra, ele começa a lamber o rabo. O psicológico do cão. Exatamente. Não que você não possa beijar o seu animal, abraçar, porque eu também faço isso com o meu, né? Eu tenho que confessar que eu beijo, abraço, mas tem tudo uma dosagem certa. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Você tem que fazer tudo isso, mas da maneira correta. As minhas cachorras, eu tenho uma labrador e uma beagle. Eu chego em casa, eu abraço, eu beijo, eu não pego no colo porque ela é grande. Mas eu abraço, beijo, eu rolo, eu vou para a praia com elas, eu vou passear na represa. Enfim, elas têm uma vida normal, né? Só que assim, a hora que eu vou sair para trabalhar, é muito comum o dono... Tchau, fofinha, tchau, lindinha, mamãe vai trabalhar, papai vai trabalhar, ó, não chora e tal, vai lá e passa a mão e beija. Aí tem uns que saem, fecha a porta e volta para dar mais um beijo, né? Então isso não é bom. E o que você aconselha, então, a fazer? A não se despedir, para tentar deixar uma coisa natural, normal. Exatamente. Meia hora antes de você sair para sua rotina diária, não cria aquele hábito de pegar o cachorro no colo, abraçar, beijar, passar a ignorar ele. Porque senão ele já vai saber que vai ficar aquele período todo sozinho. Exatamente. Né? Você acordou de manhã, brinca, passeia, faz o que você quiser. Meia hora antes, acabou. A hora que volta, a mesma coisa. Voltou, o cachorro vai estar feliz. Entra, ignora o cachorro. A hora que ele baixar o drive, ou seja, na hora que ela passar aquela ansiedade, aí você pega, beija, põe no colo, vai passear, né? Aí, normal. Mas naquela hora que o cachorro está muito ansioso... É um exercício para o dono também, para se segurar, né? Porque o dono morre de saudade do animal. Então, o certo é ele chegar e já não ir logo de cara, né? Ai, meu amor, dá um tempinho. E aí depois sim vai fazer um carinho, fazer aquele cafuné gostoso. Isso. Essa é uma diferença do trabalho do educador para o adestrador. Ah, isso que você estava falando também. Tem uma diferença, viu? De adestrador para educador. Aí você vai explicar agora também para o pessoal entender melhor, né? Porque o educador é aquele que vai educar o seu cão a ter um comportamento agradável, que não vai pular na visita, que não vai morder, que não vai roer, né? Destruir a sua casa, porque é diferente. O adestrador vai ensinar ele só a rolar, a levantar patinho, não é isso? É mais ou menos isso? Tô certa? Exatamente. Então, explica um pouquinho melhor, Ricardo. Bom, é o que ela falou. O adestrador, ele ensina o seu cão a fazer um monte de truque. Né? Pular, rolar, fazer café, trocar fralda de neném, trocar de canal de televisão. Trocar fralda de neném, hein? É bem Só que ele continua sendo o mesmo cão. Ou seja, ele vai fazer xixi no seu sofá, vai destruir o seu móvel, vai furar o seu sofá, vai rasgar o seu tapete. Você está toda arrumada para ir para o trabalho, ele vai pular em você. A hora que você chega, ele vai pular em você, vai pular para sua visita, vai rosnar na hora que estiver comendo, né? Ele vai continuar fazendo tudo isso. Vai fazer um monte de truque, mas continua aquele cachorro terrível. A educação, ela trabalha de uma forma diferente. Nós usamos o instinto do cão para moldar o comportamento dele. Então, para isso, nós utilizamos apenas os comandos básicos. Bem básicos mesmo. Só que você vai ter um cachorro que não pula em você, não pula na sua visita, não vai fazer as necessidades no seu sofá, na sua cama, não vai destruir os seus móveis, não vai pular, né, na sua visita quando chega, não vai ficar latindo e chorando quando você sai para o trabalho. Tem uma coisa importante que eu queria até te perguntar também. Eu tenho uma colega que ela adotou agora recentemente a Estrela, o nome dela é Jo. E ela pediu para eu te fazer essa pergunta, porque a Estrela... O pessoal da casa, ela é um amor, adora todo mundo. Só que ela começou a perceber que quando chega uma visita na casa,
ela fica ali meia escondidinha, mas daqui a pouco ela vai dar uma mordidinha na pessoa. Isso é o que? É ciúmes do dono? Então, isso provavelmente não é ciúmes, é medo mesmo. Medo? Seja receio. Então ela está com confiança no pessoal Exatamente. da casa. Porque, assim, por ser uma cachorra adotada, ela tem um histórico de vida que nós desconhecemos. Né? Ela pode ter sido maltratada, às vezes as pessoas chutaram, jogaram pedra, enfim. Então, ali é um território onde ela encontrou segurança. Quando uma pessoa nova chega, o cão, a princípio, ele não tem noção de que aquela pessoa é convidada, é uma pessoa amiga. Então, ela tenta mostrar que ali naquele território ela vai se defender. E nesse caso, o que ela tem que fazer, então? Então, ela tem que passar por um processo de socialização e dessensibilização. É um processo que é resolvido a médio prazo, coisa aí de 3 meses, mais ou menos, de 3 a 6 meses, você consegue melhorar muito esse quadro. Mas, no processo total de educação do cão, é necessário salientar o quê? Que é mais do que necessário, é obrigatório a participação dos donos. Se não houver a participação dos donos, não adianta. Porque se o educador for, e só o educador trabalhar com o cão, o cachorro vai passar a obedecer e a se comportar só quando o educador estiver. Então, no caso, tem que o dono participando para ele saber depois como administrar esse treino, né? No caso, a educação que você está passando para esse animal, para ele conseguir levar isso para a vida toda. Exatamente. A Educapet, ela trabalha dessa forma. Ela treina o dono e educa o cão. Então, por exemplo, quando eu chego para atender um cliente, se ele não estiver, ou se ele falar assim, olha, dá para você ir sozinho com o cão? Não dá. A gente cancela a aula, ele tem que participar de todas as aulas. Porque o educador, ele participa da vida do animal por quê? 6 meses, 1 ano no máximo. Agora, o dono vai ficar com aquele cachorro 15 anos, 10, 12, o resto da vida do cão. E deixa eu te perguntar, então, sobre a cromoterapia que você tinha falado, porque são tantos assuntos, né? Senão a gente vai começando a falar e acaba esquecendo um assunto ou outro. Você já falou sobre a massagem, sobre a música aplicada, bissimétrica, os florais e como que funciona a cromoterapia? Então, a cromo, ela utiliza as cores. Então, explicando cientificamente como funciona. As nossas células, elas reagem às cores. Por exemplo, você bate o olho numa determinada cor, ela é tão vibrante que chega até a sua pupila contrai. Ou, por exemplo, você entra num local mais escuro, sua pupila abre. Então, o nosso organismo reage também às cores. E o nosso organismo, que nem eu falei, ele tem as células, é composto de células. Então, essas células também reagem às cores. Então, existe um instrumento que é um bastão cromoterápico, que eu não trouxe. E esse bastão você vai trabalhando com as cores. Então, por exemplo, tem cores que, quando elas batem, por exemplo, no ferimento, no pós-operatório do cão, ela vai bater diretamente sobre aquelas células que estão feridas. Olha! E aquelas células feridas, elas vão reagir à cor. Da mesma forma como o seu olho reage, ela reage a determinada cor, aquelas células também. Então no caso é para algum tipo de doença, né? A cromoterapia é mais para doença, não para comportamento. Não, a cromoterapia, ela também influencia um pouco no comportamento. Nem tanto, mas também tem influência. Por exemplo, casinha de cachorro vermelho, guia vermelha, para um cão hiperativo não é recomendado. Por quê? Porque o vermelho... deixa o cão mais elétrico. Mais agitado? Exatamente. Por exemplo, você alimentar o seu cachorro utilizando uma camiseta amarela, em tons de amarelo e laranja, também não é bom. Porque se o seu cachorro já é obeso, ele vai comer mais. Nossa! Mas por que o amarelo estimula? Estimula o apetite. O apetite? Se você vê as grandes redes... as cores, hein? As grandes redes de fast food, eles são decorados em vermelho e amarelo, que é para você entrar, comer bastante e sair rápido. Para dar lugar para outro. Entendeu? Olha. Então, tem as cores que são antibióticos, elas funcionam como antibióticos naturais. Então, por exemplo, se você fizer um corte na pele, aplicando determinada cor, com a luz, é uma luz normal, é um bastãozinho carregado com uma pilha, né?
aplica aquela cor, você consegue, na hora, ela para a hemorragia. Porque aquelas células que foram feridas, que se cortaram, elas vão reagir à cor, aquela determinada cor, de uma maneira que vai estancar o sangue. Cães que se mutilam, que formam aquela ferida. Então, você aplicando a cromo, as células que estão ali vão reagindo de uma maneira que vai cicatrizar muito mais rápido. Eu tenho casos assim de 48 horas, o cão mudar totalmente, um ferimento assim, ele secar totalmente, em coisa de 48 horas. Olha que incrível, né? Tem tanta coisa que a gente precisa aprender. É ciência. É ciência. É ciência, avançando, também na área pet. Ai, Ricardo, estou muito feliz, viu? Estou aprendendo muitas coisas aqui com o Ricardo. Eu quero convidá-lo também para vir, né, falar sobre outras pautas no programa. Claro. Tem muito assunto. E como o nosso programa, infelizmente, está chegando ao fim, eu gostaria que você deixasse um recado para o pessoal de casa, convidassem eles para conhecer a Educapet. Já está passando os seus contatos aí, quem tiver alguma dúvida, né, quer contratar os serviços do Ricardo, então vocês podem entrar em contato com ele, que está passando tudo aí direitinho. Mas deixa um recado aí para o pessoal e também dando um conselho, uma orientação geral, né? Certo. Bom, para vocês de casa que desejam contratar um profissional da área pet, eu aconselho sempre contratar um profissional que tenha uma empresa estabelecida, que tenha um CNPJ, que trabalhe com um contrato, que emita nota fiscal. Porque hoje em dia existem muitos pseudoprofissionais aí que não vão tratar o seu animal da maneira adequada, tá? A Educapet é uma empresa com 30 anos de experiência, nós atendemos Guarulhos e toda a Grande São Paulo. E você que tem um cãozinho aí, que quer complementar algum problema, algum tratamento, a Educapet também trabalha na área Zen, que é florais, cromoterapia, aromaterapia, massagem, tá? Então, cães idosos, cães hiperativos, cães obesos, tá? Cães que estão sofrendo de algum mal psicológico, nós estamos aí à disposição para ajudar você e o seu animal da melhor maneira possível. Quem quiser falar comigo, meu telefone é 94752-8690, meu nome é Ricardo, ok? É isso aí, Ricardo. Muito obrigada mais uma vez, viu, pela sua presença. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje, né? Uma coisa bem, esclareceu muitas dúvidas. Eu espero vocês na próxima semana. O programa chegou ao fim. Bom, fiquem com Deus e até lá. Beijo.